26 ao versículo 30. Eu quero dizer da alegria de estar aqui com os irmãos e saudar a igreja em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. O título da mensagem é Jesus, grandioso amigo e redentor. Jesus, grandioso amigo e redentor. O título desta mensagem tem a ver com o hino que nós vamos cantar ao final para encerrar esta mensagem. E o contexto em que nós vivemos, ele nos leva de volta para nós tratarmos do assunto da ceia do Senhor e ver o que se representa ali, o que a gente relembra ali, o que significa o sacrifício de Jesus Cristo na nossa vida para ser o nosso Redentor. Hoje muitas pessoas estão vivendo uma vida sem esperança. Quantas pessoas a gente encontra por aí que não tem esperança? Pessoas que não olham para um futuro, olhando para cima e para o alto, mas como nós ouvimos aqui do pastor que ministrou para os casais, vivendo no passado, vivendo de lixos que ficam acumulados na nossa vida no passado. E nós devemos olhar para frente, para o alto, para o futuro e para as promessas do Senhor que não vivemos no passado. Então, quando a gente ouve falar de pessoas enfermas, de doenças, essas coisas, a gente imediatamente pensa na fonte da nossa vida biológica e os médicos começam, a gente examina o problema de justificar ou de encontrar uma razão para as nossas enfermidades no nosso corpo biológico, no nosso corpo físico, mas os médicos imediatamente começam a examinar, porque esse é o papel deles, examinar quais são as causas das enfermidades, etc., e buscam fazer um exame de sangue, né? Então, o que acontece? No exame de sangue podem encontrar a razão das nossas enfermidades do corpo, mas, embora o sangue seja a fonte da nossa vida biológica, por exemplo, se nós nos tornamos enfermos, se nós adquirimos alguma infecção, alguma coisa, a nossa defesa biológica, a defesa do nosso corpo, imediatamente aparece e o nosso sangue multiplica as células brancas para combater aquilo que está errado no nosso organismo. Então, a nossa preocupação quando aparece uma doença é de investigar, de procurar através da fonte da vida biológica, que é o sangue, onde é que está o nosso problema. Mas eu quero falar com os irmãos que a nossa vida a gente deve buscar a solução para os problemas da nossa vida, mais além do que as causas biológicas, mais além do que as defesas do nosso sangue na multiplicação das células, porque nós precisamos e necessitamos de uma defesa de natureza espiritual na nossa vida. Então, Deus criou a nós de uma forma perfeita. Quando a gente examina o nosso corpo, a gente vê a perfeição. Quando alguém quer consertar alguma coisa no nosso corpo, com uma cirurgia ou algo assim, sempre alguma coisa vai ficar, porque a maneira que Deus fez o funcionamento do nosso corpo é perfeito. E sem sangue não existe vida. Então, quando nós vamos ao livro de Gênesis, nós vamos encontrar algo mais além do que a fonte da nossa vida biológica, quando no capítulo 2, versículo 7 do livro de Gênesis diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Então, a nossa abordagem dessa manhã é uma abordagem de uma maneira do homem, do ser humano, não só do seu ponto de vista biológico, mas como seres espirituais. Antes de sermos seres biologicamente falando, nós somos seres espirituais.
Nós temos alma e temos espírito, e é com isso que nós vamos nos preocupar esta manhã. O Evangelho de hoje fala da última celebração da Santa Ceia do Senhor, da ceia do Senhor com os seus discípulos. E ali a gente tira lições importantíssimas do ponto de vista da nossa vida espiritual, da razão do sacrifício de Jesus Cristo lá naquela cruz. Por que Jesus Cristo verteu o seu sangue, derramou o seu sangue naquela cruz, e quanto Ele nos ama diante do sacrifício que Ele fez. Então, aí eu quero falar esta manhã do poder do sangue de Jesus em nossas vidas como seres espirituais e mostrar como Ele de fato nos ama. Eu quero então ler com vocês o Evangelho de Mateus, como nós dissemos, capítulo 26, versículos 26 ao versículo número 30, e eu quero convidar vocês a lerem comigo esta porção da Bíblia. Vamos ler juntos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra do Senhor. Amém. Graças ao Senhor. Meus amigos e meus irmãos, o que a gente pode encontrar nesse Evangelho? Qual é a primeira pergunta que nos vem à mente quando a gente lê essa porção do Evangelho de Jesus? A minha primeira pergunta é essa: por que nós celebramos a ceia do Senhor? Ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós lembramos a morte e o sofrimento de Jesus, afirmamos a nossa comunhão com Ele no batismo, comunhão através do batismo, e renovamos a nossa aliança com Deus. Esse é o meu propósito hoje, que a gente tenha ao final desse culto, que o Senhor toque o nosso coração, toque a nossa vida, para nós termos uma oportunidade mais de renovarmos a nossa aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, algumas denominações enfatizam muito o assunto de que a ceia do Senhor é uma ordenança, é um mandamento que o Senhor deixou para nós fazermos em lembrança do Senhor, ou rememorando aquilo que o Senhor fez. Mas nós, da teologia reformada, nós consideramos a ceia do Senhor como um sacramento. Um sacramento, na minha opinião, vai mais além do que o ponto de vista restrito de simplesmente cumprir uma ordenança do Senhor. Nós estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós não vamos celebrar a Santa Ceia hoje, mas isso é uma preparação para a nossa celebração de Santa Ceia, que virá breve, né, pastor? Isso mesmo. Então, veja só, nós devemos estar preparados realmente para discernir o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o que representam os elementos da Santa Ceia, né? Mas nós temos que saber que quando nós o fazemos, nós estamos na presença do Espírito Santo de Deus. E aqui agora, nós estamos na presença do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor disse, e a palavra dele é fiel, que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, aqui ele está. Portanto, nós não só estamos aqui fazendo um ritual e vimos a igreja por uma tradição, mas nós estamos aqui na presença do nosso Senhor, na presença do Espírito Santo de Deus, porque Jesus Cristo está sentado à destra do Pai, lá no trono de Deus, intercedendo por nós. Então, meus irmãos, aqui é muito importante
saber que não é somente relembrar, como eu disse, mas é algo mais. No versículo 29, Jesus dá uma perspectiva nova de vida para nós. Ele dá uma esperança, ele dá uma visão que vai além da morte aqui nesse corpo. Então, quando o Senhor fala dessa perspectiva, é algo extraordinário, porque nos traz uma esperança. Todos nós precisamos de viver com alguma esperança. A pessoa que já perdeu as esperanças, essa pessoa realmente não tem sentido de viver. Mas quantos milhões de pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, quantos milhões de pessoas vivem somente com uma dimensão da vida aqui, que nós precisamos de trabalhar muito, nós precisamos de garantir o nosso futuro aqui, nós precisamos de fazer tudo para garantir a educação dos nossos filhos, o futuro da nossa família, etc. Isso é uma perspectiva de vida, meus irmãos, muito limitada. Na verdade, na época da igreja primitiva, Pedro, os apóstolos de Jesus Cristo, eles enfatizaram, eles insistiram muito no assunto da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, porque era preciso que aquilo entrasse no nosso sangue, na circulação, na mente, no nosso espírito, na nossa alma, de crer que, assim como Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos, nós também vamos ressurgir dentre os mortos. E nós vamos viver, aqueles que creem no Senhor vão viver a vida eterna junto com o Senhor, enquanto que os que não crerem, os que não morrerem em Cristo, eles vão ter um outro destino eterno. Então, aquela ênfase, quando Pedro pregou o seu primeiro sermão no dia de Pentecoste, ele chamou a atenção para aquilo que João Batista tinha feito, aquilo que João Batista tinha falado, que era para arrependei-vos. Quando perguntaram a ele, então o que nós devemos fazer? Ele disse, arrependei-vos, porque a nossa concepção de ser humano, eu não estou generalizando, mas a gente tende a viver com uma expectativa de bombeiro. Qual é o papel do bombeiro? Qual é o trabalho do bombeiro? Ele só faz o quê? Apagar o fogo. Mas, às vezes, a nossa percepção da vida, limitada aos problemas das emergências do dia a dia, de apagar o fogo do dia a dia, a gente se esquece dos valores eternos. A gente precisa de reenfatizar isso na Igreja de Cristo, porque para isso Jesus Cristo morreu por nós. Ele não veio aqui fazer um turismo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando no versículo 29, Jesus Cristo fala alguma coisa importante que eu vou reiterar, ele nos dá uma perspectiva nova. O que ele diz? Desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Essa é a nossa esperança, essa deve ser a nossa perspectiva, a perspectiva de vida eterna. Então, isso é o mais importante, a gente calcar as nossas esperanças ou firmar as nossas esperanças como discípulos de Cristo na vida eterna, mas além dos benefícios da salvação aqui. Existem benefícios da salvação aqui que nós vamos ver nessa mensagem, mas a meta, como o apóstolo Paulo falou, é olhar para cima e para o alto e para a vida eterna. Então, o que nós precisamos, nós, aqueles que cremos na vida eterna, nós temos essa esperança que é algo real. Essa esperança é algo real porque não é alguma coisa que se faz como a gente pensa no dia a dia. Bom, eu hoje vou tentar fazer as minhas tarefas no trabalho, eu hoje vou tentar fazer isso, vou tentar fazer aquilo, vou tentar aquilo outro. Isso é uma coisa que pode acontecer ou não. Quantas vezes a gente chega ao final do nosso dia e a gente cumpriu parte daquilo que a gente tinha previsto e não cumpriu tudo aquilo. A esperança real da vida eterna é algo que vai mais além de algo que pode ou não acontecer. Aquilo é uma afirmação e uma promessa do Senhor. Então, quando nós participamos da comunhão, nós também recebemos a reafirmação das promessas do Senhor e nós temos a oportunidade, ao partilhar o pão e o vinho, nós temos a oportunidade de reafirmar o nosso pacto com o Senhor. Infelizmente, muitas pessoas não pensam assim. Eu ouvi recentemente falar de um homem que ele disse o seguinte: ele não tem esperança nenhuma na vida. Ele chegou à sua idade mais avançada e ele disse o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho o que fazer aqui.
Eu já não posso mais trabalhar, eu estou enfermo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perdendo meu tempo, é melhor eu morrer que acaba tudo logo de vez. Essa é a percepção daquele homem. Que coisa tão triste saber que alguém pensa desta maneira, porque não tem esperança nenhuma de que a vida vai mais além do que a morte. E esses milhões e milhões de pessoas que pensam dessa maneira são o nosso alvo, são o alvo da igreja para nós evangelizarmos e para nós ministrarmos a essa pessoa. Porque senão, para que Jesus Cristo veio aqui, sofreu? Para que ele foi crucificado? Para que ele verteu o seu sangue? Qual teria sido o sentido? O próprio apóstolo Paulo, ele diz que se nós não crermos na ressurreição dos mortos, como afirma o credo dos apóstolos, nós não temos, a nossa fé é em vão. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? A nossa fé seria em vão se nós não crescêssemos na vida eterna, na ressurreição. Então, quando Jesus tomou o cálice, deu graças ao Pai, ele explicou o porquê que ele veio aqui, e ele disse, eu vou repetir outra vez para insistir com vocês, bebei dele todos. Veja, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Mas aí ele faz uma distinção muito importante. Vejam o que ele fala, e eu escolhi o Evangelho de Mateus porque ele ressalta isso. Ele diz, o meu sangue que é derramado por muitos, o meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E quais são esses muitos? Quais são essas pessoas beneficiadas pelo sacrifício de Jesus Cristo? São aqueles que querem fazer parte dessa nova aliança. Esses que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que, portanto, eles querem fazer parte, querem ser parte desse pacto. Agora, como é que nós podemos viver em aliança com Jesus Cristo? Eu uma vez recebi uma pergunta de uma senhora, e a pergunta dela era exatamente focalizada nisso. Ela disse, se o Senhor Jesus Cristo veio aqui e morreu por todos, então o que mais que eu tenho que fazer? Então a resposta se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que é o versículo mais forte da Bíblia, que diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A resposta minha para aquela senhora foi essa, minha irmã, é para que todo aquele que nele crê, porque há uma visão às vezes distorcida de que como Jesus Cristo morreu, e de fato ele morreu por todos, mas é preciso de entender que todos aqueles que nele creram, para que por isso tenham a vida eterna. E falam por aí de pacto de sangue. É uma outra história ridícula que eu ouvi uma vez. Uma moça jovem chegou para mim e disse para mim o seguinte, essa história a gente já ouviu milhares de vezes, quem sabe que nós mesmos algum dia não falamos isso. Ela chegou e disse, pastor, o que aconteceu foi o seguinte, o meu namorado chegou para mim e disse o seguinte, que ele me ama de tal maneira que ele quer fazer um pacto de sangue para provar que ele ama. Ele é capaz até de fazer um pacto de sangue comigo, um pacto de sangue para provar como ele me ama. Imagina o que ele queria. Imagina o que ele buscava. Ele buscava antecipar aquilo que Deus não permite que seja antecipado. Ele simplesmente queria manter relação sexual com ela. E ela então, Deus naquele momento abriu os olhos dela e disse assim, olha, eu sei que esses pactos que se fazem entre homens são pactos que podem durar até a morte. Um pacto de sangue entre homens, ele pode durar até o momento da morte. Se alguém faz esse pacto de sangue entre homens, romper esse pacto, o preço é o derramamento, é pagar com sangue derramado. Mas acontece o seguinte, o pacto de que Jesus Cristo fala, e ela tinha instrução, ela foi criada na palavra do Senhor, ela sabia que a Deus não agradava que ela praticasse o sexo antes do casamento, embora isso já tenha se tornado tão normal, entre aspas, nos dias de hoje. Mas ela desconfiou e ela viu que algo ali podia ser do momento, alguma coisa de momento que ele prometeria tudo para ela. Mas acontece que ela também sabia, pela palavra de Deus, que o único pacto
que Deus se agrada dele, é o pacto de Jesus Cristo conosco. É o pacto que nós fazemos com o Senhor, o pacto que Jesus fez conosco. Esse não dura até a morte, esse dura para sempre. Esse pacto de Jesus Cristo conosco, ele não é um pacto entre homens, ele dura para sempre. Aquele pacto, quando a gente faz parte, pela graça do Senhor, quando a gente faz parte daquele pacto que vem desde as promessas que Deus fez para Abraão, então esse pacto ele não termina. Esse pacto não depende de nós sermos bonzinhos ou sermos maus, porque o que nos salva é o que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Isso foi tudo que nós necessitávamos. Nós não precisamos de ajudar em nada para alcançarmos a nossa salvação. Tudo que nós fizemos é para provar a nossa fé, é para demonstrar a nossa fé. Mas nós não temos que botar um grãozinho para ajudar em nada a Deus na nossa salvação, porque tudo que Jesus Cristo tinha que fazer para nos redimir, Ele nos fez, Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Então, isso é muito importante para nós entendermos. Então, essa é a base da aliança, é a base daquele sacrifício que foi feito por Jesus Cristo. Então, aí, o que acontece? Vamos ver como é que nós podemos, o que o pacto de sangue de Jesus Cristo nos assegura. Número 1, ele torna possível a nossa redenção, como nós estamos falando, a nossa salvação. Ele proporciona a nossa cura, não somente a nossa cura física, mas a nossa cura, a cura da alma e do espírito. Ele proporciona uma proteção às mãos de Deus sobre nós. Ele proporciona a libertação do pecado, mas principalmente a nossa liberdade em Cristo Jesus. O seu sangue tem o poder de comprar a nossa liberdade. Se nós vamos ver o que Pedro falou na sua primeira carta, nós podemos ver no capítulo 1, versículos 18 e 19 da primeira carta de Pedro, o apóstolo diz o seguinte: saibam que não foi com coisas corruptíveis, como aquela promessa lá, né? Como prata ou ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver passada a vocês por seus antepassados, mas porque pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro, sem mancha e sem defeito. Jesus Cristo fez o sacrifício de uma vez por todas, enquanto que na época do Velho Testamento, todos os anos tinham que ir lá para sacrificar os animais e para cumprir a lei. Mas a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 17, também fala algo muito importante para nós. Diz o seguinte: e dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, assim diz o Senhor. Né? E inclusive o profeta Isaías também reitera isso. O Senhor, quando nos perdoa, meus irmãos, Ele não guarda nenhuma reserva de mais tarde, quando nós erramos de novo, Ele apontar o dedo para nós e dizer: olha, aquilo que você fez, você está fazendo de novo, você está errado. Jesus Cristo, Ele fez o sacrifício uma vez por todas. Então, isso é muito importante de nós sabermos que o Senhor joga no fundo do mar, está escrito, o nosso pecado, a nossa iniquidade, e Ele não se lembra mais. A nossa maneira humana de perdoar muitas vezes é condicional. A gente às vezes perdoa aquele que nós amamos ou aquela que nós amamos, uma pessoa da nossa família, às vezes que mais a gente ama, a gente perdoa, mas fica lá no fundinho uma reserva. Quando a pessoa erra de novo, qual é o que a carne humana, o ímpeto da natureza humana provoca? É cobrar de novo aquilo que a gente errou. Então Jesus Cristo, Ele não pede um relatório, né, como aquele negócio dos 12, das 12 etapas. Tem tantas coisas aí, tantas organizações que procuram recuperar as pessoas por meio de 12 etapas para recuperar os alcoólicos, 12 etapas para recuperar, 12 passos para recuperar as pessoas que têm adição a drogas, etc. Eles pedem um relatório, um inventário da vida. Jesus Cristo não nos pediu nenhum relatório. Eu quero saber se de algum de vocês aqui, quando chegou aos pés de Jesus Cristo, você pediu um relatório. Escuta, o que você fez errado? Ele não pede para nós, e nós vamos ver isso no final. Então, e sobre a cura e a proteção de que falamos, que o sangue de Cristo nos protege,
O seu sangue tem o poder de nos curar e nos proteger. Quando o inimigo das nossas almas nos ataca, eu quero dizer a vocês que esses ataques não dão na árvore, não. Né? Esses ataques, eles acontecem conosco. Por exemplo, sonhos terríveis, como que alguém está querendo perseguir você, está querendo matar você. Sonhos de batalha espiritual são realidade na vida de muitas pessoas. E eu quero dizer a você que isso aí é o sangue de Jesus Cristo. Quando eu acordo com sonhos dessa natureza, graças ao Senhor, que atualmente não é frequente, mas no meu passado eu tinha muito esses sonhos, né? E eu acordava. Você vê que o Espírito Santo está nos guardando até quando a gente dorme. Sabe o que acontecia? Eu acordava, eu estava num sono profundo, naquele sofrimento, naquela coisa, e aí eu acordava clamando pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Então, quando eu despertava clamando, aquilo quer dizer que até dormindo, até quando nós estamos dormindo, o sangue de Jesus está à nossa disposição para nós clamarmos por Ele. Essas coisas são importantes, meus irmãos. Gente, às vezes, que vai ser assaltada, quantas histórias eu já ouvi, eu estou colocando em termos práticos, a maneira da gente clamar pelo sangue do Senhor. Quantos relatórios eu já ouvi de pessoas dizerem que estava para ser assaltado, chegou o assaltante, estava pronto para dar um tiro, né? E a pessoa clamou pelo sangue de Jesus, às vezes silenciosamente, ali naquele momento, e nada se passou, e a pessoa foi liberada. Essas coisas são recursos, são defesas espirituais que nós temos. Por isso é que é importante a gente reconhecer que a proteção do Senhor sobre as nossas vidas está também nesse campo. E muitas vezes nós sofremos diferentes ataques, como ataques de ordem espiritual, como nós ouvimos também na sexta-feira o pastor, gostei muito da ministração dele. É o reverendo Felipe Teles. Pastor Felipe, ele estava falando as ofensas pessoais. As ofensas pessoais que a gente guarda, aquilo vai acumulando da nossa alma. As coisas que acontecem na nossa vida, de palavras más que nós ouvimos, aquelas mágoas, aquelas coisas, só existem dois remédios para isso, meus irmãos. O número um é o perdão. Mas nós, com a nossa natureza, nós não somos muito fáceis de perdoar. O ser humano não é muito fácil de perdoar quando ele é ofendido, quando ele é magoado. Mas o que acontece? O perdão e o sangue de Jesus Cristo tem poder para limpar essas coisas que ficam na nossa alma. A nossa alma é onde residem as nossas emoções. Quantas vezes a gente responde sem querer, às vezes nós não estamos nem prevenidos para aquilo, mas uma pessoa fala uma palavra e a gente reage de uma forma forte, porque aquilo está lá no profundo da nossa alma, a gente nem sabe, mas aquilo ali está acontecendo no momento. Alguma pessoa falou de alguma coisa que é uma ferida que está no fundo da nossa alma e que precisa de ser curada. A gente às vezes reage sem nem saber de onde é que aquilo vem. Então, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, isso envolve o nosso espírito e a nossa alma. Essas feridas podem ser curadas. E eu quero me reportar ao que disse Jesus Cristo, está lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, né? Essas coisas todas acontecem por uma razão. Esses ataques, essas coisas acontecem por uma razão. Jesus foi claro. O que ele disse em João 10, 10? Ele disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim, disse o Senhor, para que tenham vida e vida em abundância. Digam comigo: eu quero ter vida em abundância. Quero ter vida em abundância. Essa história que a gente vive, de ser cristãos e viver a vida inteira tristes. Que tipo de vida em abundância é essa da gente viver triste? Não, nós temos que rechaçar essas coisas, mas nós temos que saber que o sangue de Jesus tem poder para isso. E o profeta Isaías, ele foi muito mais além disso. Ele, quando anunciava a vinda do Messias, uns 700 anos aproximadamente antes de Jesus, ele anunciou Jesus Cristo, o Messias, como Senhor, Salvador e Libertador. Veja o que ele falou lá no capítulo número 53, versículos 4 e 5, ele disse: verdadeiramente ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. Veja que igreja maravilhosa, né? Sabe da Bíblia na ponta.
Na ponta, como? Na língua. Já esqueci. Não aprendeu o inglês, um amigo meu diz isso, não aprendeu o inglês e esqueceu o português. Então ele disse, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, o que diz aqui? Estava sobre ele. Estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos o quê? Sarados. Meus irmãos, quando a gente estiver doente, quando a gente estiver enfermo, o melhor recurso que tem é conversar com o Senhor com base nas Escrituras. Senhor, a sua promessa está lá. O Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. Eu quero te entregar lá naquela cruz do Calvário, Senhor, as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu me lembro uma vez que eu passei por uma cirurgia, aliás, por 2 cirurgias quando eu estava no Canadá. Me ligou uma irmã que estava na Califórnia. Ela não sabia nem que eu tinha sido operado. Deus tocou o coração dela. Aí quando eu comecei a contar o assunto, o que eu estava passando, ela disse assim, meu irmão, lembra-se da promessa do Senhor, entrega lá na cruz do Calvário aquilo, porque a promessa é essa, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele já fez isso, não é futuro, não é presente, é passado, nós já fomos sarados. Então, e sobre a libertação espiritual? Gálatas 5:1 fala da liberdade que nós temos em Cristo. Cristo nos libertou, não foi para nós queremos voltar a ser escravos. Olha o que diz Gálatas 5, versículo 1. Diz assim, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Fique firme e não se deixem submeter novamente a um jugo de quê? De escravidão. Nós não fomos libertados. Jesus Cristo não fez aquilo para que a gente queira voltar a ser escravo, né, do pecado, do que seja. Então, meus irmãos, eu creio que todos nós necessitamos da proteção do sangue de Jesus, seja para a nossa proteção, seja para a cura da nossa alma, do nosso espírito, seja para nós podermos perseverar na nossa fé, porque a Escritura diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, está lá escrito. Então, a minha penúltima pergunta para vocês hoje é o seguinte: o que você já provou sobre o amor de Cristo? O que você já provou? O que já colocou em prova acerca dessas promessas? Coloca essas promessas na prática da sua vida, meu irmão. Quando você orar, você busque a Bíblia e diga, Senhor, aqui está a promessa. Eu não estou pedindo porque eu mereço ou porque eu deixo de merecer. Eu estou pedindo porque é promessa sua e o Senhor é fiel. Então, eu quero compartilhar isso com vocês, um sonho do qual uma pessoa me falou, há muito tempo atrás, uma pessoa me falou desse sonho. Aliás, foi uma tia minha que me mandou isso por e-mail. Eu estava lá na Califórnia, não lembro mais onde é que eu estava, e ela disse desse sonho, que alguém tinha tido um sonho. E nesse sonho, a pessoa estava como que numa grande sala. Isso aí se aplica para a nossa vida. Isso se aplica para nós vivermos nesse momento da nossa vida antes de renovarmos o pacto com o Senhor. Então essa grande sala era como naquelas bibliotecas antigas, era um salão onde só tinha gavetas em todas as paredes, gavetas para serem abertas, e aí estava tudo classificado como numa biblioteca muito organizada. Quando se abria a pessoa que teve esse sonho, disse que abria as gavetas, e quando abria essas gavetas tinha aquelas fichas, né, bem organizadas ali, presinhas, e tudo classificadas, etc. Então eu vou colocar esse sonho como se tivesse sido meu, para aplicar a minha vida, para rememorar o que aconteceu na minha vida. Então, quando eu suponha que eu abrisse aquela gaveta, a primeira gaveta que eu iria abrir, a primeira coisa que iria vir à minha mente seria o título daquela ficha seria As Garotas de Quem Eu Gostei. E aí começava a aparecer ali as coisas do passado. E essas coisas, quando eu li a história desse sonho, eu comecei a rememorar quanta coisa feia,
na época que eu namorava, quantas coisas feias passavam pela minha mente, quantos pensamentos de tentações eu tinha, que coisa feia, eu me envergonhava. Hoje eu me envergonho dessas coisas. E depois, quando comecei a abrir mais outras e outras gavetas, eu descobri que aquilo ali não era um fichário de uma biblioteca, era o catálogo da minha vida, que aquilo ali era verdadeiramente tudo que tinha se passado na minha vida, desde a época que eu era pequenininho. Quantas malcriações eu fiz para minha mãe, quantas vezes eu entristeci a minha mãe ao fazer malcriações para minha mãe, e assim vinha uma atrás da outra, e eu ficava em certos momentos perplexo, em certos momentos que me causava curiosidade, porque era como que eu estivesse revendo toda a minha vida desde o princípio, e eu fiquei curioso porque eu não sabia que tudo que tinha se passado na minha vida ali estava escrito. Então, outras horas causava horror de ver quantas palavras feias eu falei para amigos, quando veio a gaveta que falava dos meus relacionamentos de amizade, quantas vezes eu tratei amigos com palavras ríspidas, quantas vezes eu falei palavras que magoaram amigos meus, quantas vezes eu tratei amigos meus com desonra. E assim foi, e gaveta por gaveta, e ficha por ficha. Então, as alegrias também da minha vida ali estavam registradas, a alegria dos momentos que eu tive em família, quando a minha família se reunia, quando nós íamos fazer aquelas reuniões de família, quantos momentos agradáveis, mas também muita saudade e muitas memórias de coisas tristes, daqueles que eu perdi, daquelas pessoas que eu amava e que eu perdi, e a vergonha. Então eu olhei para ver se alguém estava ali, para ver se alguém estava observando aquelas coisas horríveis acerca da minha vida. E aí, quando veio uma outra gaveta, eu dizia lá os livros que eu li, quantos livros inúteis eu li na minha vida, quantos livros inúteis a gente lê na nossa vida e não se toma tempo para ler o livro da vida. E depois também as coisas ruins de engano, de enganar pessoas, de falar omissões às vezes, ou mentir, coisas que não são agradáveis ao Senhor. Tudo isso ali estava registrado, né? Aqueles pensamentos todos que me levavam a ter vergonha. Então eu tentei destruir aquelas fichas, mas não consegui. Aquele arquivo estava rígido, aquilo ali era impossível de ser destruído. Na verdade, as fichas que me traziam alegria eram muito poucas, porque eram, em comparação com as minhas atitudes, eram as coisas que eu falei de Jesus Cristo para as pessoas ao redor de mim. Essas eram poucas em comparação com as coisas, com as fichas dos atos que tinham sido desagradáveis a Deus durante a minha vida. Mas aquelas que falavam de Cristo, quando eu as vi, ainda que não eram muitas em comparação, eu me alegrei. Então, aí de repente, eu, ao tentar ver que não conseguia rasgar, não conseguia abolir aquilo da história da minha vida, mas quando eu vejo alguma coisa, eu olho e quem é que vem ali? Quem entra naquela sala é quem jamais, no meu modo de ver, deveria entrar ali para saber das minhas vergonhas, mas ele sabe de todas as coisas que a gente fez. Ele sabe de todos os nossos atos bonitos e todos os atos feios que nós tomamos. E o Senhor, em lugar de me criticar, em lugar de me culpar, Ele chorou junto comigo. Eu chorava na presença do Senhor, porque Ele sabia de coisas da minha vida que eu jamais imaginava que pudessem estar catalogadas. Mas Ele não me acusou, Ele não veio para nos acusar, Ele veio para nos lavar de todo o nosso pecado. E aí o que aconteceu? Eu via o Senhor, chorava e Ele chorava junto comigo, e Ele se acercou de mim. Quando Ele se aproximou de mim, Ele tocou a mão sobre mim e Ele olhou para mim. E quando Ele olhou para mim, Ele não disse nada, mas Ele voltou em cada uma daquelas gavetas, voltou em cada uma daquelas fichas, e Ele assinou em cima de cada uma daquelas fichas. E a assinatura dele era vermelha, um vermelho vivo, porque ele lavou todo o meu pecado com o seu sangue. Aquelas fichas foram, todas aquelas coisas feias foram apagadas da minha vida, porque com o sangue
sangue dele, ele borrou tudo aquilo e ninguém mais poderia ver. E ele veio para mim e se acercou de mim de novo e me abraçou e disse: tudo está consumado. Que foi a palavra de Deus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos cantar uma canção, mas ao final, depois dessa canção, nós vamos cantar juntos, mas depois dessa canção eu quero dizer que cada um de vocês que queira renovar o pacto com o Senhor, vocês são bem-vindos a passar aqui adiante, e eu quero orar por cada um de vocês. Mas primeiro vamos orar, vamos cantar essa canção como uma forma de oração, porque essa canção é profunda. Vamos cantá-la juntos. Vamos cantá-la juntos. Levantar. Bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos. Falta ao coração unido, doce paz, consolação. Fechar os nossos olhos e orar nesse momento as pessoas que queiram fazer parte do pacto com Jesus Cristo, o pacto de sangue que Jesus Cristo fez conosco, são bem-vindos a passar adiante, porque o pastor Evaldo e eu vamos orar. Mas não só as pessoas que nunca tiveram essa oportunidade de se render aos pés do Senhor, mas também as pessoas que querem renovar o seu pacto, as pessoas que se sentem com debilidade, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que sentem que necessitam de uma força do Senhor para poderem perdoar as coisas que sofreram. Então, eu convido todos vocês, na medida em que eu começo essa oração, e depois o pastor Evaldo e eu vamos orar especificamente por cada um que passar adiante. Mas eu quero orar por toda a igreja nesse momento. Senhor Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pelas promessas fiéis e firmes das Escrituras. Senhor, o Senhor nos deixou essas promessas escritas para que a gente não pudesse ter excusas, Senhor. Nenhum de nós pode ter excusas de dizer algo contra o seu amor e a sua graça, porque é evidente, o Senhor revelou a sua misericórdia, a sua graça desde os tempos da criação. O Senhor mandou os profetas, e os profetas falaram de Ti, mas o coração duro da humanidade, Senhor, levou a que nós víssemos a Ti, Senhor Jesus, Deus feito homem, encarnado como um de nós, sendo de natureza divina, Ele assumiu também, ao mesmo tempo, a natureza humana. Senhor Jesus, o Senhor sabe o que se passa com o seu povo, o Senhor sabe o que está
as feridas que estão no nosso coração. O Senhor sabe as coisas que vêm de ressentimentos antigos e que provocam doenças físicas. O Senhor sabe das tristezas que carregamos, das pessoas a quem ferimos e das pessoas que nos feriram. Senhor, nesse momento nós queremos nos reconciliar contigo como o corpo de Cristo, Senhor. Nós queremos te pedir perdão por todas as atitudes nossas, porque sabemos que só pelo perdão os nossos pecados são apagados pelo poder que há no seu sangue. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós queremos declarar que te amamos, Senhor Jesus, porque ninguém faz um sacrifício como o Senhor fez. Que ainda quando éramos inimigos seus, Senhor, o Senhor veio por nós. O Senhor não perguntou e nem acusou a nós. O Senhor simplesmente veio para nos resgatar do pecado, para nos livrar do pecado e da morte eterna, Senhor. Nós te damos graças pelo seu amor. Eu rogo, Senhor, nesse momento, por essa igreja, pela igreja de Cristo em toda a terra, pelo pastor, pela esposa do pastor, pelos irmãos que aqui estão, pelos que não estão. Senhor, abençoa a cada uma das pessoas, Senhor, que pertence a essa igreja. Abençoa e limpa-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos poderosamente para que a gente possa proclamar o seu Evangelho àquelas pessoas que estão sem esperança lá fora, Senhor. Ajuda-nos. Põe na nossa mente a gana, o desejo da gente executar o propósito da sua igreja, que é de alcançar as pessoas para ti, Senhor. Assim nós te agradecemos. Te agradecemos de todo o nosso coração. E nesse momento, Senhor, nós te pedimos, vamos interceder por cada uma das pessoas que aqui estão diante do altar, para que o Senhor satisfaça o desejo do coração dessas pessoas. E se aqui, Senhor, tem pessoas que estão fazendo esse pacto pela primeira vez, Senhor, ajuda-nos, ajuda o pastor Evaldo e a nós de podermos assistir e discipular essas pessoas. Meus irmãos que eventualmente pela primeira vez estão fazendo esse pacto com o Senhor, o pastor da igreja está disponível, nós estamos disponíveis para conversar com os irmãos depois do culto. E para as pessoas que querem renovar esse pacto, Senhor, aceita-nos de volta. Aceita-nos de volta, Senhor. Começa tudo de novo. Queremos um novo começo na nossa vida. Uma vida em abundância como o Senhor prometeu. Porque o Senhor prometeu vida, mas não só vida, mas vida em abundância. Queremos a alegria, o regozijo, o gozo de estarmos na sua presença. E temos a Ti na nossa vida. Assim oramos em nome poderoso de Jesus. Vamos agora orar pelas pessoas. Querido Deus, nós colocamos nas Tuas mãos estas vidas preciosas, vidas que se renderam a Ti, vidas que se rendem diante de Ti, vidas que estão em busca de solução, em busca do Seu coração, junto ao coração delas, ó Pai. O Senhor sabe o que vai na mente e no coração de cada um dos Teus servos que está aqui à frente. Sabes, ó Pai, aqueles que estão entregando as suas famílias, estão entregando os seus filhos, aqueles que estão entregando os seus casamentos, aqueles, ó Pai, que estão entregando as suas vidas a Jesus. E eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor aceite e receba cada um destes corações diante de Ti. Faz, ó Pai, com que a Tua graça seja estabelecida em cada alma, ó Pai, que haja uma alegria contagiante, que haja uma alegria que venha do fundo da alma, Senhor, a alegria daqueles que foram salvos, daqueles que foram transformados, daqueles que foram ouvidos e ganhos por Ti na cruz do Calvário. Obrigado, ó Pai, porque o sangue de Jesus foi derramado. Obrigado, Senhor, nós Te louvamos, porque o corpo de Cristo foi dado por nós, e hoje, ó Pai, nós podemos celebrar o meio de graça, o sacramento, um vínculo de união com Jesus Cristo. Nós pedimos que esta nova aliança, no Teu sangue, seja estabelecida entre nós. É o que nós pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Enquanto o pastor está orando com os irmãos aqui e colocando diante dele este momento, eu quero
impetrar a bênção sobre todos os irmãos. O pastor continue em oração, ele vai orar com cada irmão, impor as mãos sobre cada vida, e nós vamos encerrar com a bênção apostólica e após a bênção o nosso amém, já tradicional. Louvemos ao Senhor. E agora, meu irmão, minha irmã, ide em paz. Que a paz maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sem igual demonstrado na cruz do Calvário, o amor de Deus, que deu o seu único Filho, e que o poder renovador, transformador do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós, sobre cada filho de Deus, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos nos assentar por um instante, enquanto alguns irmãos ainda estão em oração. Nós vamos ouvir o pós-lúdio. Depois eu quero chamar os nossos irmãos, coordenadores do grupo de casais, para nos dar as instruções quanto ao almoço que nós teremos logo em seguida.